Uma tempestade súbita varreu os Estados Unidos, mas não era política. Era sobre o Brasil. Uma excursão escolar de 5 dias a São Paulo deixou a elite de Manhattan em estado de choque. Os pais em pânico e a mídia nacional, perplexa, faziam a mesma pergunta: o que diabos aquelas estudantes de Manhattan viram no Brasil para que, ao voltarem, exigissem a brasilificação de seu próprio país? Ninguém poderia ter previsto que uma breve viagem ao Brasil abalaria o diálogo público americano de forma tão sísmica. Tudo começou com uma série de vídeos, aparentemente inocentes, postados por 26 alunas da Victory Honors Academy, a mais prestigiosa escola particular de Manhattan. Em questão de dias, os vídeos se tornaram virais e a imagem de São Paulo, e por extensão do Brasil, explodiu na consciência americana com a força de uma revelação. Jornalistas de tecnologia, críticos culturais e principalmente pais de todos os cantos do país debatiam a mesma coisa. O Brasil era realmente assim? Na sala dos professores da Victory Honors, Clara W. Moore encarava a tela do seu celular que não parava de vibrar. As notificações eram um dilúvio incessante, convites para entrevistas em canais de TV, e-mails do conselho escolar e, acima de tudo, mensagens de pais desesperados para saber quando a viagem de estudos ao Brasil seria agendada novamente. Clara respirou fundo, um misto de incredulidade e orgulho avassalador. Em seus 18 anos de carreira como professora de história e coordenadora de programas internacionais, ela nunca tinha visto uma excursão escolar causar tamanha comoção. Ela se lembrou da fase de planejamento um ano antes, quando o nome Brasil surgiu pela primeira vez como um destino candidato. Naquela época, Clara enfrentou o ceticismo típico dos pais da alta sociedade de Manhattan. Eram banqueiros, sócios de grandes escritórios de advocacia e médicos renomados, acostumados a enviar seus filhos para Paris, Tóquio ou Buenos Aires. Mandá-los para o Brasil parecia um ato de imprudência. É seguro. O que elas vão aprender lá? Essas perguntas ecoavam repetidamente nas reuniões do conselho. Havia um medo palpável, alimentado por décadas de estereótipos sobre violência e desordem. Ainda assim, Clara insistiu. Ela queria que suas alunas vissem um mundo além das metrópoles globais que já haviam visitado dezenas de vezes, um mundo que desafiasse suas percepções. Agora, vendo a maneira como as garotas apresentavam suas experiências, Clara sentia que sua intuição havia sido recompensada de forma espetacular. Os vídeos virais mostravam facetas de São Paulo que a maioria dos americanos sequer conseguia imaginar. Ruas movimentadas, mas surpreendentemente ordenadas, instalações públicas limpas e ultramodernas, a vibrante vida noturna da região da Avenida Paulista ou do Itaim Bibi, que pulsava até tarde da noite, e acima de tudo, um povo acolhedor que fazia as garotas se sentirem seguras para explorar a cidade a pé, a qualquer hora. Em um dos vídeos mais populares, 3 estudantes estavam paradas em uma calçada da Avenida Paulista às 11 da noite, rindo sem medo com a legenda: mais seguro do que um passeio depois do jantar em Manhattan. Os comentários do público americano inundaram a postagem. Havia admiração, inveja e um certo desprezo por seus próprios governos. Clara sorriu ao ler os comentários. Se as pessoas soubessem o quão surpresa ela mesma ficou durante a viagem, talvez entendessem melhor porque os vídeos de suas alunas haviam se tornado um fenômeno. Ela já havia visitado mais de 35 países, da França ao Peru, e se considerava imune a choques culturais. Mas o Brasil, com seu calor humano inesperado e sua eficiência surpreendente, conseguiu abalar suas antigas convicções sobre o que definia uma cidade moderna. A agitação não se limitava à internet. Na Victory Honors Academy, os telefones do escritório não paravam de tocar. Pais de alunos exigiam que o Brasil fosse incluído novamente como destino obrigatório para o próximo ano. Alguns até sugeriram que a escola estabelecesse parcerias especiais com instituições de ensino em São Paulo. O diretor, que inicialmente estava hesitante, agora aguardava ansiosamente a apresentação de Clara na grande conferência da escola na semana seguinte. Clara desligou a tela do celular e olhou pela janela. Manhattan estava banhada por uma luz dourada naquela tarde, mas seus pensamentos já haviam voado de volta para São Paulo,
uma cidade que ela conheceu por apenas 5 dias, mas que lhe deixou a impressão de ter vivido lá por meses. Ela sabia que o mundo inteiro queria saber o que realmente aconteceu naquela viagem. Talvez, pensou ela, este seja apenas o começo de uma história muito maior. Ela se recostou na cadeira e sussurrou, como se para si mesma. Se eles vissem tudo o que vimos lá, entenderiam por que tudo mudou. E assim, Clara se preparou para escrever a história completa que chocou a América. Uma história que começou com uma breve visita ao Brasil que ninguém esperava que fosse tão monumental. Quando o relógio na tela da cabine marcou 23h07, o avião pousou suavemente no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Da janela, Clara W. Moore viu as fileiras de luzes da pista se estendendo como linhas douradas no breu da noite. Naquela hora tardia, ela não tinha grandes expectativas para o aeroporto. Talvez estivesse silencioso, talvez escuro, como a maioria dos grandes terminais que operam com metade da capacidade durante a noite. Mas essa suposição foi instantaneamente quebrada no momento em que as portas da aeronave se abriram. Ao pisar no corredor que os levava ao Terminal 3, o grupo foi recebido por uma luz brilhante e um espaço impecavelmente limpo. O terminal estava vibrante, não parecia um aeroporto esperando o amanhecer. O piso de granito polido refletia as luzes com tanto brilho que parecia ter sido encerado minutos antes. As alunas trocaram olhares de admiração mútua, e algumas sacaram seus celulares para gravar. Cara, que surreal! Este lugar parece novinho em folha, murmurou uma das estudantes Lily para si mesma. Clara concordou silenciosamente. Mesmo como uma adulta que já havia passado por dezenas de aeroportos ao redor do mundo, ela se viu incapaz de parar de olhar ao redor. Não havia anúncios estridentes nos alto-falantes, não havia filas longas e caóticas. Os funcionários nos balcões de informação estavam de pé, com posturas impecáveis e sorrisos genuínos, mesmo quando o relógio se aproximava da meia-noite. Enquanto o grupo se dirigia à área de imigração, um oficial de uniforme impecável se aproximou deles. Seu crachá dizia claramente, Sérgio. Com um sorriso e em um inglês fluente ele disse, boa noite. Bem-vindas a São Paulo, equipe da Victory Honors Academy. Por aqui, por favor. Preparamos um corredor especial para vocês. Clara quase se assustou. Eles não haviam solicitado nenhum tratamento especial. Sem confusão, sem tumulto. Uma fila de imigração inteira foi aberta exclusivamente para o grupo delas. As alunas olharam para Clara, como se perguntassem, isso é normal no Brasil? Clara apenas ergueu as sobrancelhas. Ela mesma não tinha resposta. Nos guichês automáticos, tudo foi mais fácil do que poderiam imaginar. As telas ofereciam suporte em vários idiomas, incluindo um inglês perfeitamente claro. Quando uma aluna teve dificuldade em posicionar seu passaporte, o oficial Sérgio se aproximou rapidamente e a orientou com uma paciência infinita, sem um pingo de pressa em sua voz. Não havia rostos cansados, não havia atitudes indiferentes, características tão comuns nos oficiais de imigração de grandes potências. Prontinho, disse ele, gesticulando para que prosseguissem. Clara olhou para o relógio. Fazia apenas 14 minutos que haviam entrado na área de imigração. Era um recorde para as viagens escolares da academia. A jornada continuou até a esteira de bagagens. No JFK, Clara estava acostumada a esperar mais de 1 hora, torcendo para que as malas não tivessem se perdido no caos. Mas ali, as telas exibiam o status das bagagens em tempo real. Não demorou muito para que as malas começassem a aparecer, uma após a outra, de forma ordenada. Isso é sempre assim por aqui? Perguntou Sophie, outra aluna. Clara apenas riu. Parece que sim. Fora do terminal, o ar quente e úmido de São Paulo os recebeu. O ônibus de turismo já estava à espera. O motorista Carlos fez uma reverência educada e o saudou em inglês. O ônibus era limpo, cheiroso, e os assentos pareciam recém-instalados de tão macios. A viagem até o hotel abriu um novo capítulo na curiosidade das alunas. Pela janela, eles passavam por rodovias bem iluminadas, mesmo depois da meia-noite.
Os veículos se moviam em um fluxo rítmico, sem a sensação de ameaça que muitas vezes sentiam ao voltar para Manhattan depois das 10 da noite. Quando o ônibus entrou na cidade, a próxima surpresa surgiu. Lojas de conveniência, bares e padarias ainda estavam abertos, com as luzes acesas. Clientes sentavam-se tranquilamente do lado de fora, mulheres caminhavam sozinhas sem pressa. Em Nova York, uma cena como essa seria considerada um luxo, e muitas vezes perigosa. Ali parecia ser uma parte normal da vida urbana. Clara observava os rostos de suas alunas, agora colados nas janelas, fascinadas pela vida noturna de São Paulo, que parecia imune ao tempo. Elas não estavam vendo uma cidade estranha. Elas estavam vendo uma cidade que parecia acolhê-las de braços abertos. A viagem mal havia completado 1 hora, mas Clara sentiu que a essência da excursão já havia mudado. As expectativas trazidas de Nova York estavam se desintegrando, sendo substituídas por uma curiosidade muito maior. Se o começo é assim, pensou Clara, o que mais descobriremos amanhã? E assim, um novo capítulo de sua experiência no Brasil foi virado. O relógio digital no quarto do hotel marcava 5h08 da manhã quando Clara W. Moore foi despertada por uma batida apressada na porta. Ele abriu com os olhos semicerrados e encontrou 3 alunas, Lily, Sophie e Maren, paradas no corredor, com expressões cansadas, mas famintas. Senhorita Moore, estamos morrendo de fome, sussurrou Sophie com a mão na barriga. Foi então que Clara percebeu. Para corpos acostumados ao fuso horário de Nova York, o jet lag fazia às 5 da manhã em São Paulo parecerem um jantar tardio. O problema era que ela não tinha ideia se haveria algum lugar para comer tão cedo. Depois de acalmar as alunas, Clara desceu ao lobby para perguntar ao recepcionista. O jovem recepcionista sorriu, fez um leve aceno de cabeça e disse: "Claro, senhora. Tem uma padaria tradicional que abre antes do amanhecer. Fica bem perto, a 2 minutos de caminhada." Clara quase não acreditou. Em Manhattan, encontrar uma refeição quente e decente às 5 da manhã era uma missão quase impossível. Mas aqui a cidade parecia já estar viva muito antes do nascer do sol. Ela voltou ao seu andar, reuniu outras 7 alunas que também não conseguiam dormir, e juntas elas saíram para a manhã quente de São Paulo. O céu ainda estava escuro, mas as ruas já estavam povoadas por pessoas correndo, trabalhadores se preparando para o dia e as donas de padarias e lanchonetes abrindo suas portas com uma calma metódica. Um ritmo de vida sereno, mas vibrante. Logo encontraram o lugar, uma fachada simples mas limpa com uma placa que dizia Padaria Pão do Céu. O vapor que saía de uma grande máquina de café exalava um aroma convidativo de grãos recém-moídos. Ao lado, alguns clientes locais sentavam-se tranquilamente, lendo notícias no celular, como se fosse um ritual matinal que nunca mudou. Uma senhora de meia-idade, usando um avental, abriu um sorriso radiante ao ver o grupo de estrangeiras se aproximar. "Bom dia", disse ela suavemente e acrescentou em um inglês simples: "Café? Pão de queijo?" Clara assentiu. "Sim, por favor." Para 10. Dona Maria, como se chamava, começou a se mover com uma agilidade impressionante. Em poucos instantes, pães de queijo quentinhos e dourados, pães na chapa com requeijão e tigelas de açaí com frutas foram colocados diante delas. As alunas olharam para a comida com genuína curiosidade. Lily foi a primeira a provar um pão de queijo. Uma mordida e seus olhos se arregalaram. "Meu Deus, isso é inacreditável", disse ela. Sua voz era um sussurro, mas carregada de admiração. As outras alunas a seguiram, e em questão de minutos, os pratos estavam vazios. Clara provou um pouco de tudo, balançando a cabeça em aprovação. Havia algo reconfortante na simplicidade daqueles sabores. Um calor que não se podia comprar nos restaurantes caros de Manhattan. Na hora de pagar, Clara quase teve um susto. O preço de um café da manhã completo para 10 pessoas não chegou a $20. Ela observou Dona Maria dar o troco com um sorriso sincero, dizendo baixinho: "Obrigada, meninas. Voltem sempre." Aquele sorriso era genuíno, não forçado, e deixou as alunas em silêncio. Havia um calor indescritível ali.
No caminho de volta para o hotel, passaram por uma loja de conveniência. Algumas alunas queriam comprar lanches, então Clara decidiu entrar por um momento. Assim que as portas de vidro automáticas se abriram, uma lufada de ar-condicionado e o cheiro de café fresco as atingiu. As prateleiras estavam perfeitamente organizadas, repletas de produtos, e a loja parecia mais limpa e organizada do que a maioria das lojas de conveniência que Clara já havia visitado nos Estados Unidos. O jovem atendente, Tiago, as cumprimentou com um sorriso amigável. Bom dia, bem-vindas. Precisam de ajuda com alguma coisa? Ele disse em um inglês mais fluente do que Clara esperava. As alunas correram para a geladeira de bebidas, maravilhadas com a variedade. Guaraná, sucos de frutas exóticas, água de cocô gelada e sabores que elas nunca tinham visto. Elas acabaram comprando várias garrafas por pura curiosidade. Perto do caixa, Lily notou uma máquina de autoatendimento multifuncional. Senhorita Moore, aqui você pode pagar contas de luz, comprar ingressos e até enviar pacotes, disse ela, lendo o menu na tela. Clara acenou com a cabeça, impressionada. O processo de pagamento foi rápido, e o caixa foi simpático, sem um olhar de desconfiança, mesmo sendo turistas. Tudo parecia fácil e natural. Quando saíram da loja, o sol começava a nascer por trás dos arranha-céus da Faria Lima. Clara parou por um instante e olhou ao redor. As pessoas se moviam sem pressa, as pequenas lojas já estavam abertas, as ruas estavam limpas. O ar da manhã trazia o cheiro de uma cidade que começava o dia com confiança. Ela percebeu algo. Em Nova York, a conveniência 24 horas muitas vezes significava risco ou um custo altíssimo. Em São Paulo parecia algo natural, parte do pulso da cidade. As alunas caminhavam à sua frente, conversando animadamente sobre o pão de queijo, as bebidas locais e a hospitalidade de Dona Maria e Tiago. Clara sorriu. Aquelas interações matinais simples, sem luxo, sem artifícios, lhes deram uma nova impressão do país. Este é o calor do Brasil, pensou Clara. E era apenas a primeira manhã. O segundo dia começou com um céu claro e alunas cheias de energia desde o café da manhã. Clara via aquele entusiasmo, especialmente em Lily, a aluna mais curiosa, que não parava de fazer perguntas sobre a cidade desde o dia anterior. Hoje Lily parecia ansiosa para experimentar uma coisa em particular, algo que elas viam constantemente em vídeos, o metrô de São Paulo. Quando o grupo entrou na estação, Clara ouviu um suspiro de admiração quase simultâneo. A estação era tão limpa quanto o saguão de um hotel. O chão brilhava, sem um pingo de sujeira ou chiclete grudado. As paredes eram impecáveis, e o ar era fresco. Não havia o cheiro de umidade ou o barulho estridente de metal contra metal, tão característicos do metrô de Nova York. Isso é surreal, sussurrou Lily, tirando fotos. Quando desceram para a plataforma, outra coisa a surpreendeu. As filas eram perfeitamente ordenadas. Os paulistanos esperavam pacientemente atrás das linhas amarelas demarcadas no chão. Ninguém furava a fila, mesmo quando o trem se aproximava. O painel eletrônico mostrava a hora de chegada com precisão de segundos, e no exato momento em que o número zerou, as portas se abriram. Pontual ao segundo, sério, maravilhou-se Maren. O ambiente dentro do vagão era igualmente confortável. Os assentos azuis estavam organizados e limpos. Os passageiros abriram espaço para o grupo. O que mais chocou as alunas foi que mesmo quando o trem entrou nos túneis subterrâneos, o sinal 4G continuou forte. Senhorita Moore, até o Wi-Fi da nossa escola cai às vezes, reclamou Lily, enquanto postava uma foto. Clara apenas sorriu, pois não conseguia encontrar uma resposta melhor. A próxima parada os levou ao Parque Ibirapuera. O céu azul se estendia sobre uma vasta floresta urbana, repleta de árvores, gramados verdes e pistas de corrida bem cuidadas. Os paulistanos já haviam tomado conta do espaço. Havia pessoas correndo, praticando tai chi, fazendo ginástica e até brincando com crianças na grama. Clara notou como as alunas ficaram fascinadas pelas instalações públicas que eram limpas, gratuitas e plenamente utilizadas pela população.
Nos Estados Unidos, instalações semelhantes geralmente exigiam taxas altas ou estavam em mau estado de conservação. Um senhor que se exercitava nos aparelhos de ginástica do parque fez Lily querer experimentar. O senhor, embora não falasse inglês fluentemente, explicou o funcionamento do aparelho com um sorriso amigável e gestos. Lily o imitou, e as outras alunas riram daquela pequena e calorosa tentativa de comunicação. A cidade parece tão viva, sussurrou Lily. E de alguma forma tão pacífica. À tarde, eles se dirigiram à Avenida Paulista, um dos marcos de São Paulo. Apenas olhar os arranha-céus, o imponente MASP suspenso sobre o vão livre parecia futurista. Ao entrar em um dos shoppings da avenida, as alunas ficaram em silêncio. O design interior luxuoso e a multidão organizada faziam o lugar parecer muito mais moderno do que um shopping center comum nos Estados Unidos. O próximo objetivo de Clara era uma grande livraria próxima. Ela queria mostrar algo que poucos turistas viam: a cultura de leitura da jovem geração brasileira. Como esperado, a livraria estava cheia de estudantes, universitários e profissionais, todos lendo em silêncio, em pé ou sentados no chão. As pessoas aqui realmente leem, murmurou Maren sem piscar. Clara sorriu. Ela viu com seus próprios olhos como o espaço literário podia coexistir com o comércio moderno, e isso exalava um ar de otimismo. Depois pararam em uma loja local de cosméticos artesanais. As alunas pensaram que encontrariam produtos comuns. Mas um funcionário chamado João, que também era artista plástico nas horas vagas, as atendeu com um profissionalismo impressionante. Ele explicou os ingredientes dos produtos, as ervas da Amazônia e até as tendências do design brasileiro. Seus produtos são surpreendentemente bons, disse Sophie após testar uma amostra. João sorriu com orgulho. Estamos melhorando a cada ano. O Brasil tem muitas indústrias criativas crescendo rapidamente. Aquela conversa abriu um novo horizonte para as alunas sobre a florescente indústria local. Ao entardecer, eles se dirigiram ao Beco do Batman, o lugar que Clara escolheu para mostrar o lado criativo de São Paulo. Ao entrar na viela, foram recebidas por muros de tijolos cobertos de grafites espetaculares, música brasileira tocando em pequenos cafés e uma multidão de jovens com estilos de moda únicos. Em uma pequena praça, a performance de artistas de rua tinha um nível comparável a um palco profissional. As alunas ficaram em silêncio, não pelo barulho, mas pela harmonia impressionante. Não muito longe, havia uma feira de artesanato criativo. Uma jovem vendia um par de brincos feitos à mão. Lily e suas amigas compraram várias peças, impressionadas com a fusão da cultura tradicional com o design contemporâneo. Em outro canto, uma artista chamada Luísa oferecia retratos rápidos. Uma das alunas se sentou e em poucos minutos, Luísa produziu um desenho incrivelmente artístico, que arrancou aplausos de todo o grupo. O ambiente era seguro, iluminado e cheio de criatividade. Parecia um espaço público que apoiava e celebrava os jovens talentos. Clara viu as alunas paradas por um longo tempo, absorvendo a energia do lugar, como se tivessem acabado de descobrir algo importante. Quando voltavam para a estação de metrô, Lily disse em voz baixa: Senhorita Moore, eu sinto que esta cidade tem uma alma. Uma alma moderna, mas muito calorosa. Clara olhou para sua aluna e assentiu. São Paulo não era apenas moderna. Estava viva, e sua jovem geração era o pulso que moldava a nova face da cidade. O último dia sempre chega rápido demais. Naquela manhã, quando Clara W. Moore abriu as cortinas do quarto do hotel, sentiu a luz quente do sol de São Paulo invadir o ambiente. Mas havia uma melancolia que ela não podia ignorar. Hoje, elas teriam que voltar para casa, e ela sabia que as alunas não estavam prontas para deixar o Brasil. A primeira parada foi em um shopping center sofisticado, um lugar repleto de produtos de design local de alta qualidade. Do andar de artesanato às roupas, tudo parecia um museu vivo da cultura brasileira. As alunas foram imediatamente atraídas por tecidos com estampas modernas, jogos de chá elegantes e uma variedade de cafés especiais que perfumavam todo o espaço.
Os funcionários as cumprimentavam educadamente, sempre explicando em detalhes cada produto, desde a história da torrefação do café até como cuidar da cerâmica. Clara notou que as alunas que geralmente ficavam entediadas rapidamente durante as compras, desta vez pareciam concentradas e aproveitavam o processo de escolher lembranças. Sophie, a aluna mais emotiva do grupo, pegou um pano de prato com uma estampa azul profunda e sussurrou: "Isso me lembra a serenidade da noite em São Paulo." Ela decidiu comprar o pano sem hesitar. De lá, seguiram para dois edifícios icônicos, a Catedral da Sé e o Centro Histórico ao redor. Clara já tinha visto fotos, mas estar pessoalmente diante da imponente catedral neogótica lhe deu uma sensação diferente. As alunas caminharam com cuidado pela área do templo, fascinadas pelos vitrais deslumbrantes, pela arquitetura grandiosa e pela atmosfera de serenidade religiosa. Um guia explicou o espírito inclusivo do lugar, como ele representava um ponto de encontro para pessoas de todas as fés e origens. Quando saíram da catedral e viram a cidade moderna pulsando ao lado, Sophie pareceu esfregar os olhos. "É tão lindo!" Não apenas o edifício, mas a mensagem que ele transmite, ela gaguejou. Clara sentiu o mesmo. Em um mundo frequentemente cheio de conflitos de identidade, essa harmonia entre o tradicional e o moderno, entre diferentes crenças, parecia uma mensagem de esperança. Naquela tarde, eles partiram para o aeroporto de Guarulhos. O ônibus se movia lentamente, como se o tempo também estivesse desacelerando. A atmosfera no ônibus era silenciosa. As alunas estavam ocupadas olhando pela última vez para as ruas de São Paulo. Os edifícios, as pontes, as árvores nas calçadas, tudo parecia um fragmento de memória que elas queriam guardar para sempre. Ao chegar ao aeroporto, Clara percebeu que a luta para segurar as lágrimas estava apenas começando. Enquanto as malas eram despachadas e os cartões de embarque preparados, as alunas se aproximaram dela, uma por uma. "Senhorita Moore, nós podemos voltar?" perguntou Sophie. Sua voz estava embargada. Clara tocou o ombro da garota. "Eu espero que sim. Eu realmente espero." Enquanto caminhavam em direção ao portão de embarque, várias alunas olharam para trás e tiraram fotos do terminal moderno e impecável. Elas não queriam esquecer nada daquela viagem. Quando o avião decolou e as luzes de São Paulo diminuíram lá embaixo, ouviu-se um choro baixo vindo de vários assentos. Clara fechou os olhos e deixou as memórias dos últimos dias passarem por sua mente como um filme. No dia seguinte, o avião pousou em Nova York. O ar frio de Manhattan as recebeu, um contraste gritante com o calor de São Paulo. Na chegada, os pais esperavam ansiosamente. Seus rostos imediatamente mostraram surpresa quando suas filhas começaram a contar, atropelando as palavras, sobre a extraordinária experiência que tiveram no Brasil. Eles têm sinal 4G nos túneis do metrô. As pessoas podem andar na rua à noite com segurança. Você consegue imaginar? Você precisava ver o metrô. É mais limpo que o nosso aeroporto. Clara viu os pais ficarem em silêncio, despreparados para uma narrativa tão positiva e cheia de admiração. Dias depois, a comoção começou. Os vídeos que as alunas postaram durante a viagem se tornaram virais em todas as plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Internautas compararam as instalações de São Paulo com a situação atual em grandes cidades americanas. Alguns ficaram admirados, outros indignados. Mas o mais surpreendente foram as centenas de comentários questionando por que os Estados Unidos não conseguiam oferecer serviços públicos tão bons quanto os do Brasil. A Victory Honors Academy também recebeu uma enxurrada de pedidos para organizar um projeto de visita ao Brasil no próximo ano. Os pais que antes hesitavam, agora exigiam que a escola voltasse seus olhos para a América do Sul. O diretor convocou Clara para uma reunião especial. "Queremos que você conduza um seminário sobre o Brasil." "O pôster ainda nem foi divulgado e o auditório já está lotado", disse ele. No dia do seminário, o auditório de 3 andares estava, de fato, lotado. Clara compartilhou sua experiência sobre a eficiência, a hospitalidade, o transporte moderno, os espaços públicos e a atmosfera urbana que mudou a forma como suas alunas viam o mundo.
Surpreendentemente, após o seminário, dezenas de novos alunos se inscreveram nas aulas de português. Alguns até começaram a acompanhar artistas de música pop e filmes brasileiros que descobriram através das recomendações das alunas que acabaram de voltar. Naquela noite em casa, Clara sentou-se perto da janela contemplando Manhattan. Seus pensamentos voaram de volta para a primeira manhã em São Paulo. De volta à recepção calorosa de Dona Maria na padaria, a maravilha do metrô, a música de rua no beco do Batman, as lágrimas das alunas ao deixarem aquela cidade. Ela sorriu levemente. O Brasil as mudou, pensou ela.